como incentivar a sua criança intermediária e adolescente a ler a palavra? A paz, Senhor Jesus, me chamo Fernanda, este é o canal Diário de uma Prof. CM. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a leitura da palavra. A Bíblia nós sabemos que é o nosso manual de fé, de prática, de vida, né? Mas será que esse manual tem sido tão valorizado dentro das nossas casas? Bem, hoje em dia é cada vez mais difícil de nós termos pessoas que são adeptas à leitura. E isso não falo só da Bíblia, mas leituras no geral. É algo cultural, porque né, os celulares aí têm tomado conta de tudo, né? A modernidade, o ChatGPT, o YouTube, os vídeos têm tomado esse lugar, né? O lugar ali da leitura, da prática habitual da leitura. Mas e na busca da palavra, né? Onde que nós nos encontramos em relação a isso? Será que nós temos lido a palavra o suficiente, buscado o suficiente a palavra? Se nós já não temos o hábito de fazer outras leituras, será que nós temos tido o hábito de ler a palavra do Senhor? É muito importante, né, nós desenvolvermos esse hábito. Existem até alguns estudos, né, alguns autores famosos que falam que o hábito ele se desenvolve em aproximadamente 21 dias de repetição. Hábito é algo desenvolvido, são comportamentos desenvolvidos. E nisso, o hábito de ler a palavra, ele tem que ser desenvolvido em nossas vidas. A minha experiência particular é de que sim, é muito fácil você deixar com que o trabalho, o cansaço, as outras coisas tirem o tempo que você tem para ler a palavra. Muitas vezes eu passei até semanas sem conseguir ter tempo para ler com qualidade a palavra do Senhor, o que é algo diferente nesses últimos dias, que desde o início do ano eu me comprometi a buscar a leitura da palavra. E para as nossas classes, né? Eles estão iniciando a caminhada com o Senhor e por isso eles precisam sim de ter uma estrutura e de conhecer quem é o Deus que nós servimos. E eles não vão conhecer o suficiente somente na aulinha no domingo ou somente no culto. É preciso ter uma vida de intimidade, de busca com o Senhor. Então, a leitura na palavra, se nós queremos que as nossas crianças intermediárias e adolescentes, eles leiam a Bíblia, conheçam a palavra do Senhor, tenham uma experiência viva com a palavra da vida, que também é uma palavra viva, isso nós já aprendemos nos nossos seminários, nós temos o que incentivar essa leitura. Então, se você é pai, mãe, ou se você é responsável, alguém que mora com alguma das nossas CIAs, precisa saber da importância de que o seu hábito é capaz de influenciar na vida ali das nossas classes, principalmente porque eles sugam e aprendem tudo aquilo que nós fazemos. E isso é importante para nós entendermos por quê. Porque se eu tenho o hábito de ler, se a minha criança, meu adolescente, ele me vê fazendo a leitura da Bíblia, isso é algo que com certeza ele também irá levar consigo. Olha quem tá balechando aqui no vídeo. A minha filhinha. Então, o hábito da leitura da palavra, ele é fundamental para nós adquirirmos naquilo que é passarmos a herança para as nossas classes. Então, se eu leio a Bíblia, com certeza vai ser muito mais fácil que a minha criança, ela também leia a Bíblia. E quando eu falo ler a Bíblia, outra dica é você não colocar metas muito grandes para as crianças. É colocar metas pequenas, por exemplo, hoje vamos ler um capítulo, essa semana vamos ler tal livro da Bíblia, vamos estudar essa história hoje. Por quê? Porque assim fica mais atrativo as crianças lerem e as crianças desejarem participar da leitura da Bíblia. Porque algo muito comum que acontece é que muitas vezes a leitura da palavra, ela não é algo prazeroso. Por quê? Porque nós enrijecemos muito isso. Mas a leitura da Bíblia, ela tem que ser sim algo prazeroso, até porque é nela que a nossa alma vai se deleitar. Então nós temos que ter prazer, alegria. E como que nós vamos ter alegria para ler a palavra do Senhor? Primeiramente, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor ele coloque nos nossos corações esse desejo, o desejo de ouvir a voz do Senhor e de conhecer a palavra. E sim, no caso das nossas classes, nós temos o quê? Tornar a leitura mais lúdica. O que seria isso? Talvez utilizar primeiramente ali as histórias bíblicas, os personagens bíblicos, né? O estudo da IBD também é um momento muito importante, muito bacana de você estudar ali com a criança o texto bíblico da pergunta delas da semana e tornar essa leitura lúdica. Muitas vezes nós temos alguns vídeos, nós temos
por exemplo, alguns filmes, né, desenhos que ilustram a Bíblia, mas aí cabe um adentro muito importante, que nós temos que ter muito cuidado com os desenhos e com a mensagem que eles têm recebido dos desenhos. Então, antes que você coloque o seu filho para ler algum vídeo, para ler alguma coisa ou para assistir algum filme, história, é importante que você conheça o que tem sido ensinado ali, porque isso é muito importante, né? Então, você conhecendo, viu que aquele filme se adequa à palavra, não tem nada de errado, então quem sabe é uma boa oportunidade também. E utilizar aí as histórias bíblicas antes de dormir, contar como se fosse uma história, isso é uma maneira muito bacana. Ilustrar também. Existem hoje algumas bíblias ilustradas já próprias para criança, e isso é muito bacana porque chama a atenção. Principalmente tem algumas que são histórias em quadrinho, que é mais para adolescentes, para intermediários, eles gostam, e isso também incentiva a questão da prática da leitura na vida deles. Outro recurso importante para a leitura da palavra é o programa, né, Pequenas Histórias Bíblicas, que tem lá no canal do YouTube da nossa igreja, da Igreja Cristã Maranata. Para quem não conhece, tem uma playlist toda com histórias bíblicas. E como que é esse programa? Esse programa dura cerca de 5 minutos, onde uma professora, utilizando o recurso e várias crianças, várias tias em volta, ela dá uma aulinha. Tem aula sobre Esther, sobre a multiplicação dos pães, sobre todas as histórias bíblicas. Vai ter ali um programa contando a história. Então, uma aula muito dinâmica, é um recurso audiovisual bem colorido e que vai incentivar com que a sua criança ela possa assistir ali no YouTube. E isso é bacana por quê? Porque às vezes a mãe permite a criança ou adolescente intermediário ter acesso às telas. Então, ele pode ali assistir uma história bíblica totalmente baseada naquilo que nós temos aprendido, é um ótimo recurso. E não só isso, nós temos hoje os louvores das cias, que são louvores ilustrados. Ah, mas o que isso tem a ver com a palavra? Porque o louvor, ele é a palavra cantada, principalmente nós que temos a experiência de vivermos e termos louvores revelados pelo Senhor. Então, muitos dos nossos louvores são inspirados, todos são inspirados na palavra e são revelados pelo Senhor. Então isso também vai fortalecer. Por exemplo, se as classes elas ouvem o louvor é tão triste não ver a luz, elas querem saber de onde que vem a história, e aí que você vai ter a oportunidade de mostrar a história ali do cego Bartimeu na palavra, e assim com tantas outras. Então sim, os recursos do YouTube da igreja são muito bons. Hoje nós não precisamos colocar os nossos filhos para assistir Galinha Pintadinha ou qualquer outro tipo de desenhos que não sejam cristãos. Por quê? Porque hoje nós temos muitos riscos, né? E é importante nós termos isso na nossa denominação. Nós temos esse material que é maravilhoso, né? E isso também vai incentivar aí a leitura da palavra. E outro recurso muito importante para a leitura da palavra são as atividades semanais das classes. E tanto para todas as classes, toda semana vem atividade, essa aqui é dos adolescentes. E aí nós temos aqui a leitura semanal que deve ser feita, ou seja, são versículos separados e que durante a semana as classes eles irão ler pelo menos 5 capítulos da Bíblia. Então isso é muito bacana também, é um ótimo recurso para incentivar a leitura da palavra, porque nós temos sido ensinados nesses últimos meses, nesse último mês das classes, todas as aulas têm falado sobre a importância da palavra, né? E tem usado lá o texto de Salmo 119, versículo 11, que diz, olha, que guardei a tua palavra no meu coração. E é isso que o Senhor ele quer que nós tenhamos, que nós possamos transmitir a herança da importância da leitura da palavra. E a professora de classe que lê a palavra, que conhece a Bíblia, ela estará preparada para poder dar essa assistência às classes. Principalmente se surgirem dúvidas, se for necessário uma explicação da história, isso é muito bacana. Então conhecer a palavra e ler a palavra hoje não é mais um luxo, é simplesmente a nossa maior necessidade. Quanto mais nós conhecermos da palavra do Senhor e estudarmos da doutrina, mais nós teremos vida espiritual, mas nós nos fortaleceremos no Senhor. Então sim, nós temos que separar um tempo da nossa rotina para fazer a leitura da palavra. Se nós separamos um tempo para tomar café, um tempo para se exercitar, um tempo para ir para a escola, sim, nós podemos tirar meia hora do nosso dia para fazer a leitura da palavra. E hoje é cada vez mais fácil, nós temos aí no WhatsApp o canal do Grupo Ciência e Fé, onde
todos os dias, diariamente, eles publicam os versículos da leitura anual da Bíblia. Nós temos o YouTube com os estudos bíblicos, tem tantos materiais que sim, hoje nós temos que fazer como o apóstolo Paulo nos orienta, devemos remir o nosso tempo. Remir é fazer uma escolha, é fazer o quê? É separar algo, é resgatar algo, né? A figura do remidor. Então nós temos que resgatar o nosso tempo para que nós possamos investir na nossa vida espiritual. E um dos principais investimentos hoje é através da leitura da palavra, porque a palavra irá edificar, irá salvar, irá renovar os nossos corações. A palavra do Senhor é a nossa direção. Se nós conhecermos a palavra, se nós tivermos uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, com certeza a minha criança intermediária e adolescente, eles também terão esse testemunho e levarão essa prática para a sua vida. Então é isso, meus irmãos. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha, de comentar, de compartilhar, porque é muito importante, nos ajuda muito por aqui. E sempre deixe o seu comentário, sua sugestão, sua opinião sobre o vídeo. E não se esqueça de que o Senhor ele tem uma grande bênção na sua vida. Ele quer se revelar a você através da sua palavra. Então é isso. A paz do Senhor e até a próxima!